Graças e paz, em nome do Senhor Jesus. Isso aqui Deus me deu ontem, Deus me mostrou numa visão, e essa visão que Deus mostrou foi essa. A visão que Deus mostrou foi de um pastor que eu conheço muito, que eu congreguei com ele, e na época que eu congreguei com ele eu passei muita luta, passei luta espiritual, e além de tudo foi no começo, quando eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus, lá dentro eles sabem que as pessoas, quando a pessoa é novo convertido, aí depois vai passando um tempo, a gente vamos vendo que não é nada daquilo que a gente imaginava que as pessoas eram. Então eu vi isso logo no começo. Eu vi pessoas que logo no começo era uma coisa, depois começou a mudar, começou a mostrar que não era nada aquilo do que eu vejo. Mas eu não estou aqui para falar de irmão e não. Eu estou aqui para falar de Deus, o que Deus me mostrou. Esse mesmo pastor que Deus me mostrou, me mostrava ele falando de mim, falando da minha vida, falando tipo, que me conhecia, que eu era assim, que eu era daquele jeito. Mas se o lugar não cabe a gente, se o pastor que é para cuidar de ovelha, como a palavra de Deus hoje diz, e hoje eu tenho bastante conhecimento pela graça de Deus, estou aprendendo, mas tenho um conhecimento, tenho um pouco de conhecimento, já dá para mim lutar contra as trevas, e eu sei muito bem com quem é minha luta, mas tem pessoas que é dessa maneira, age pelas costas, sabe? E aqui tem bastante aqui no Cocaia. Aqui no Cocaia tem pessoas, não estou dizendo todos, mas essas pessoas que eu congregava era desse jeito. Para fé era uma fé, mas a fé de Jesus está longe. Então Deus ontem me mostrou, Ele dizendo sobre a minha vida, dizendo para outros pastores que na igreja onde eu estou congregando, e ontem estava um estudo, como eu já falei, mandei um vídeo aqui, estou mandando outro vídeo aqui, e estava tipo um debate sobre, estava falando sobre o obreiro aprovado, e a irmã questionou sobre isso. Questionou dizendo, mas se o irmão não fica na igreja, então não é a igreja que tem problema. Quer dizer que o irmão tem problema. Eu fiquei pensando isso no quarto. Será que tá jogando indireta comigo? Aí quando eu dormi hoje, postei o meu joelho no chão e me falei, o Senhor me mostrou, o Senhor. Como da outra vez quando Deus me mostrava esse pastor, Deus me mostrava um pão queimando, sabe? Tipo, bastante pão, mas queimando. E ele tava tipo, parecendo um padeiro, sabe? E eu tava aqui na porta, Deus me mostrou, eu tava na porta. Eu tava na porta. Ele vai saber que eu tô falando, que é de Deus meu. Pega se quiser. E se não gostar, fala com o Rei dos Reis. Então, eu estava aqui na porta, aí ele veio, eu tinha saído do ministério dele e congregado com o ministério, que ele abriu um ministério, e eu estava congregando em outro ministério. Eu não estou falando ministério por respeito a Deus, não por causa de pessoas que não têm te respeito, é melhor você falar mesmo, mas com respeito a Deus, e é a obra de Deus. E nesse negócio de igreja aí, ele saiu, ele abriu outra igreja, aí eu fiquei com a mesma igreja, com o mesmo pastor. Aí quando eu fiquei com esse mesmo pastor, mas só que eu já tinha passado muita luta lá com esses irmãos lá. Eu tinha visto o irmão fazer reunião para falar da saia da irmã, da roupa, do sapato. E isso aí não é coisa de crente, irmão. Hoje eu já conheço a palavra. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não sou eu. Se Deus bater na hora da pregação, amém, irmão. Mas fazer reunião para falar do sapato, da roupa, logo no começo dar uma paulada nos outros, não, fora da direção de Deus. Muita gente saiu da igreja nessa época, porque estava fora da direção. Eu sei que Deus corrige a roupa, Deus sabe, o Espírito Santo que tem que tocar na pessoa. Não é a pessoa que dita que tem que a pessoa mudar, não. Quem tem que mudar a pessoa é o Espírito Santo que trabalha na pessoa. A pessoa pode vir do jeito que estiver no mundo. Deus que vai trabalhar, irmão. Se Deus trouxe, Ele limpa. Você está entendendo? Está compreendendo? E é dessa maneira a obra de Deus. E esses irmãos faziam reunião para falar da roupa da irmã, a roupa, a saia, o sapato, a maneira de fazer. E quando eu aceitei Jesus, quando eu vi isso, eu falei, não saí até de perto, me levantei e saí. Me lembro como hoje.
E eu só queria cultuar a Deus, sabe? Só cultuar a Deus. E eu trabalhava à tarde e quando eu via isso, aliás, eu trabalhava à noite. Quando eu via isso no culto da tarde, fazendo essas reuniões para isso, eu ia para cultuar a Deus. Quando eu via, tava uma reunião formada para isso. Me entristecia bastante. Logo no começo, batizado com o Espírito Santo. Logo na caminhada com Jesus, quando eu vi isso, eu falei, nossa, que isso, os irmãos desse jeito. Eu me lembro que uma vez, na cidade da Bahia, que eu sou baiano, eu sou baiano mesmo, entendeu? Nunca fugi da minha origem, nunca vou fugir, eu sou baiano. E eu me lembro que meu pai fazia os cultos lá na cidade de Eunápolis e muitas pessoas vinham pro culto, aquele abraço, abraçava, e eu ficava olhando, observava, sabe, a gente no mundo a gente observa. Eu observava aquele amor, aqueles, né? Eu falei, mas mesmo assim, a gente, quando é do mundo, a gente não quer aceitar Deus, o diabo prende. E no momento que eu aceitei Jesus hoje, quando eu vi os irmãos fazendo isso, fazendo culto para isso, para falar da saia, da roupa, do jeito de falar, o jeito da maneira de sentar, e me entristeceu, sabe? Aí mesmo assim os irmãos abriram o ministério, tudo bem, e depois eu fui, acompanhei eles, e depois eu vi eles fazendo as mesmas coisas, atuando comigo. Aí eu sabe de uma, como eu falei, aí um pastor falou para mim que eu fui cultuar na outra igreja, um dia que não tinha culto. Eu queria estar todo dia dentro de uma igreja, sabia? Não queria estar só numa igreja, só estar aqui, vamos supor que tem uns dias de culto, mas os dias que não tinha culto na igreja que eu congregava, eu ia para outras igrejas cultuar a Deus. Entendeu? Eu não ia para brincar e nem ficar pulando como muitos falam aí. Essa fofocaiada toda que tá aí. Eu ia para cultuar a Deus. Porque quando eu estava batizado com o Espírito Santo, eu queria estar toda hora adorando a Deus. Logo no começo, aquele primeiro amor, sabe? Que saía contando tudo para todo mundo. Ah, Deus falou assim comigo. Ah, Deus falou isso. Aí eles, é. Eu falei, quando eu sinto a presença de Deus é dessa maneira. Eu comecei a contar as experiências que Deus tinha me dado. E eu achava que os irmãos estavam glorificando, entendeu? Estavam adorando a Deus, o mesmo Deus. Processando a mesma fé, entendeu? Que nada. Os irmãos estavam prontos para atacar pedra. Mas amém, eu aprendi, hoje minhas costas tá largas. Hoje minhas costas aqui já tá calejado. Então, logo no começo, e Deus me mostrou isso ontem. Só que Deus já tinha me mostrado também essas coisas nessa igreja. Eu via tipo, logo no céu do ministério, que eu fui para outra igreja, Deus me mostrava, tá? Eu via tipo um cemitério e via esse rapaz que é pastor, hoje em dia acho que é pastor, se não me engano, era diácono, e Deus me mostrava ele e o pastor, e eu ia tipo no carro junto com eles, quando eu olhava eu vi um cemitério. Aí de repentemente, depois eu vi uns pão queimando e ele tipo conversando com outras pessoas e esquecia de olhar a padaria queimava esses pão. Aí eu falei, eu fui explicar para ele, eu comentei com ele. Aí ele disse, o cemitério é as almas, o cemitério é as almas, é as almas. Ele abriu 3 ministérios. Ele já tinha um, abriu mais 2, ficou com 3. Aí os pão queimados, aí ele veio querer me dar uma em mim, aí ele veio chegar em mim e dizer, e aí Letina, comunicando comigo, mas na malícia, sabe? Aí eu, quieto, aí eu disse assim, sabe de um Deus me mostrou os ministérios seus aí. Mostrou que você chegava e fui falando pra ele, eu via um cemitério e via depois você, tipo na padaria, os pão queimava. Aí ele queria me corrigir, sabe? E aí, tá em outro ministério, não sei o que. Aí depois eu fiquei assim pensando, eu falei, vai fechar essas igrejas. Se Deus mostrou que tá tipo como um cemitério é porque tá morto. Aí com o tempo eu tô lá em cima, aí esse pastor me chama, você podia congregar lá, mas eu, né? Porque eu tô fazendo outras coisas aí, negócio de hospital, essas coisas assim, tá tendo muito luta pra mim ir, sabe? Depois eu fiquei sabendo, fechou a igreja. Depois eu fiquei sabendo, a outra igreja também fechou. Aí eu falei, rapaz, o que Deus mostrou era isso. O pão queimado é a palavra, tá faltando
a palavra de Deus. Estava queimando a palavra, sabe? A palavra de Deus. Estava esquecendo de dar a palavra dentro da Bíblia, trazer para a igreja. Então, fechou todas as duas igrejas. E Deus me mostra ontem esse mesmo pastor falando de mim, dizendo sobre ele não fica na igreja nenhuma, tipo falando mal, sabe? E Deus me mostrava essa noite. Eu gravei um vídeo, estou gravando outro vídeo novamente. Uma coisa é o homem falar, uma coisa é Deus falar. E se ele achar ruim, reclama com Deus, eu não tenho culpa. Deus me mostrou, eu estou falando algo que Deus me mostrou, irmão. E eu não vou mais pagar preço. Deus que me mostrou. Se você tem contato com Deus, desce na oração que Deus vai falar contigo. Falar isso, Deus me mostrou logo quando eu aceitei Jesus. Deus não gosta que irmão fica se levantando contra irmão. Deus não gosta que pastores ficam se levantando contra pastores e que irmão fica tentando derrubar o outro. E isso que me mostrou foi o Espírito Santo. Logo quando eu conheci o Espírito Santo, quem me mostrou foi ele não gosta disso. Então, irmão, reclama com Deus, reclama com o Espírito Santo, que foi Deus que me mostrou. Amém?